meus queridos, que alegria! É sempre bom revê-los, mesmo que mentalmente. É sempre bom esse nosso encontro. Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje é a nossa 9ª semana de aula e estamos estudando, então, o capítulo 11, que vai tratar da Gênese espiritual. Mas antes, vamos ao nosso Evangelho. É do capítulo 7, item 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E são palavras de Jesus que se encontram no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 25. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Refletindo sobre essas palavras, sobre a questão da simplicidade e da pequenez, que nós possamos nos fazer simples e pequenos, para que possamos aprender os ensinamentos contidos na aula de hoje, pedindo a assistência amorosa dos bons espíritos, de Deus nosso Pai, de Jesus, esse querido amigo orientador que nos governa, que nos tutela a encarnação, pedindo que sejam conosco, nos intuindo e que cada um de nós, ligados a esse canal SEMA, através da tecnologia que nos permite esse congraçamento, possamos, nesse conhecimento, adquirir instrumentos para caminharmos cada vez mais seguros em direção ao nosso Pai. Graças a Deus. Então vamos à aula. O capítulo está assim dividido. Princípio espiritual são os itens, do capítulo. Nós vamos estudar. Vamos dar, na verdade, os principais tópicos de cada um desses itens. Vamos ver a respeito da união do princípio espiritual à matéria, hipóteses sobre a origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, a reencarnação, emigrações e imigrações, a raça adâmica, e vamos ver do que se trata essa doutrina dos anjos decaídos. Então vamos lá começar pelo começo, Começar pelo começo é bom, Princípio espiritual. Kardec vem nos falar que a existência do princípio espiritual é um corolário, é uma verdade axiomática, é uma consequência, que ele se afirma por seus efeitos, da mesma forma que a matéria se afirma pelos efeitos que lhe são próprios. E aí vamos raciocinar com Kardec. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agite e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal, um aviso, atestando só por isso que obedece a um pensamento, a uma intenção. Hoje não se usa mais, não é? Aquele badalar de sinos que as igrejas usavam para chamar. Cada toque de sino tinha um aviso e a população já estava acostumada a aquele toque se reunir, seja para o chamado às missas ou para algum outro tipo de evento, nascimentos, mortes, enterros e por aí vai. Pela mesma razão, a ninguém ocorreria atribuir então pensamento ao corpo de um homem morto. Por quê? Se quando o homem está vivo ele pensa, é porque nele há alguma coisa que não existe mais quando está morto. É uma lógica, não é? A diferença que existe entre o homem e o sino é que a inteligência que faz mover o sino está fora do sino, enquanto que aquela que anima o corpo do homem está nele mesmo. Kardec vai nos dizer que o princípio espiritual, como a gente já havia falado, é então um corolário da existência de Deus. Sem esse princípio espiritual, Deus não teria razão de ser. Não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para lançá-lo no nada,
após alguns dias de sofrimento sem compensações. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Não teria sentido, né, nós estarmos aqui. Que Deus é esse que nos cria para nos lançar em sofrimento e depois deixarmos de existir. Kardec vai então nos lembrar que essa ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Ela existe dentro dele sob a forma de intuição e de aspiração. Nós não podemos conceber a ideia do nada, a ideia da extinção. E talvez por isso, muitos de nós ainda temos muita angústia quando um ser querido adoece, quando nós ouvimos falar de tragédias, de mortes violentas. Não que não sejam de modo a nos tocar o coração, mas nós que já sabemos da continuidade da vida, precisamos ter um olhar um pouco diferente. Nós que já sabemos da continuidade da vida, da justiça e da misericórdia do Pai. Esse é um exercício que nós precisamos fazer diariamente no olhar para todas as situações que acontecem na nossa existência, especialmente essas que estamos vivendo agora nesse momento de transição. Lembramos também, como já está no item 21 do capítulo 3, que a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no corpo. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Não vamos entrar aqui na questão dos animais, que é uma questão que merece um estudo à parte. Pesquisem. Há muito material hoje já difundido, inclusive na internet, a respeito da questão da alma dos animais, da sobrevivência, desse modelo organizador da forma como a ciência chama. Mas serão a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital? O que será? Nós aprendemos na aula passada, né, que o reino mineral há seres orgânicos e inorgânicos. Os inorgânicos, que são os minerais, não têm vida, não têm vitalidade, da forma como nós a entendemos. Que os vegetais e os animais têm vitalidade, que isso se deve, então, a um princípio extraído do fluido universal. E de que maneira a gente pode, só pela observação, entender isso? Se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria uma certa razão para confundi-los, mas, como vemos que seres que vivem e não pensam, como vemos seres que vivem e não pensam, como as plantas, corpos humanos serem ainda animados de vida orgânica, quando já não existe nenhuma manifestação do pensamento. Movimentos vitais se produzirem no ser vivo independentes de qualquer ação da vontade. E que durante o sono, a vida orgânica se mantém em plena atividade, enquanto que a vida intelectual não se manifesta por nenhum sinal exterior, é válido, então, admitir-se que a vida orgânica reside em um princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, e que é inerente ao espírito. Mas será que o princípio espiritual também é extraído do fluido cósmico universal? Vamos raciocinar. Há no universo 3 elementos, não é? Espírito, matéria e Deus acima de tudo. Que nós aprendemos que tudo que é material tem origem no fluido universal. Será que tudo que é espiritual também? Não. Se assim fosse, sofreria as vicissitudes da matéria, não seria imortal, se extinguiria pela desagregação, como o princípio vital. O ser inteligente teria apenas uma existência momentânea como a do corpo e, ao morrer, retornaria ao nada, ou o que é equivalente ao todo universal. Então, Kardec vai nos resumir que as propriedades sui generis do princípio espiritual, as propriedades que só o princípio espiritual tem, provam que ele tem uma existência própria, que independe da matéria. Não é isso? E desde que a inteligência e o pensamento não são atributos da matéria, chega-se à conclusão, partindo dos efeitos à causa,
de que o elemento material e o elemento espiritual são, dessa forma, os dois princípios que constituem o universo, como está lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos respondem a Kardec, que sim, que esses são os dois elementos gerais do universo, acima de tudo Deus, e permeando tudo isso o fluido universal, que os espíritos nos dizem ser o hausto do Criador, a força nervosa do todo sábio, onde toda a criação está imersa. Então, qual é a origem do princípio espiritual? Nós podemos ter acesso a essa informação? Aqui os meios de investigação são absolutamente inexistentes, assim como em tudo que diz respeito à origem das coisas. Seja porque esse conhecimento ultrapasse o alcance de nossa inteligência atual, seja porque para nós, presentemente, é inútil ou inconveniente possuí-lo, Deus não nos deu, nem mesmo através da revelação. O que é que os espíritos, que são os reveladores da codificação, nos trazem a esse respeito? Que todos temos o mesmo ponto de partida. Todos somos criados simples e ignorantes, quer dizer, sem complexidade na nossa organização e ignorantes de nós mesmos, ignorantes das leis. Que todos temos a mesma aptidão para progredir, que atingiremos o grau de perfeição pelos nossos esforços pessoais. Todos, todo ser da criação, todo princípio inteligente vai se transformar, vai se individualizar e vai ocupar sua parte na obra da criação e vai chegar à perfeição. Todos. Todos porque somos filhos de um mesmo Pai, sendo objetos da mesma solicitude. Não há distinção. O Pai nos olha indistintamente. Ele nos olha entendendo a nossa potencialidade. Não há mais favorecido ou melhor dotado que os outros. Ninguém está dispensado do trabalho imposto para atingir a meta. Então, esses são os fundamentos que nos revelaram os espíritos a respeito de nós mesmos. Mas também nos dizem que, sendo Deus eterno, Deus tem criado sempre, desde toda a eternidade, tanto mundos materiais como os espíritos. Né? Qual é a diferença? É que os seres espirituais, eles têm um início, têm um ponto de partida, né? Que é a sua criação, mas eles são imortais. Mas os mundos materiais, pela sua própria natureza, finda o objetivo para o qual eles foram criados, eles se desagregam, deixa de existir a força de agregação, e aí eles retornam ao fluido cósmico universal, dando origem, então, a novos mundos e a novos seres e corpos materiais. Então, como é que acontece a união do princípio espiritual e da matéria? Deus cria para uso dos espíritos corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos da vontade desse espírito e de se prestarem a todos os seus movimentos. Na verdade, nós vimos na aula passada, né, no capítulo 10, a respeito da gênese orgânica, que há todo um processo para que esse corpo exista. Né? Há uma evolução desse princípio material para poder dar lugar a que o espírito já individualizado, já senhor de si, possa ocupá-lo. Então, dessa maneira, o corpo é simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que esse adquire novas aptidões, ele reveste o envoltório adequado ao novo gênero de trabalho que deve realizar. É o próprio espírito que modela seu envoltório, adequando-o às suas novas necessidades. O corpo físico, assim, será sempre reflexo da evolução que o espírito tem alcançado e de suas necessidades. E é muito interessante que nas pesquisas científicas, no estudo da vida, da concepção e do desenvolvimento do ser desde a fecundação do óvulo
em todos os reinos, né? Em todas as espécies do reino animal, os cientistas descobriram que no início do desenvolvimento do feto, do embrião, vamos dizer assim, não se pode distinguir se o embrião vem de um peixe, vem de uma ave, vem de um animal, né, um mamífero, ou do homem, mostrando que essa formação tem uma mesma origem e que houve uma bifurcação nesse processo da evolução. Então, o espírito, ao reencarnar, ele recorda a sua evolução enquanto princípio inteligente. E é o que a Joana de Ângeles vai nos falar, num texto muito bonito. E a gente sabe que o princípio espiritual ele evolui do átomo, quer dizer, o átomo que é a base da formação do mundo material, não é? Até o arcanjo, até o ser iluminado, passando aqui pelo homem. Então, ela nos diz que dormindo no mineral, o princípio espiritual, ela fala, lentamente se exteriorizam as energias de aglutinação molecular, ampliando então as possibilidades no despertar do vegetal, quando crescem em recurso de sensibilidade no trânsito animal, a fim de liberar os instintos, desabrochando as faculdades da inteligência, da razão e da consciência já na fase humana. Esse texto está em Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior. Então, a partir do momento em que o espírito nasce para a vida espiritual, ele deve, para o seu progresso, fazer uso das suas faculdades inicialmente rudimentares. É dessa maneira que ele reveste um envoltório adequado a cada fase do seu desenvolvimento intelecto-moral. E ele vai deixando esse envoltório mais grosseiro e o aperfeiçoando à medida que as suas forças vão aumentando, que a sua inteligência e que ele vai evoluindo. Mas no momento que o corpo deixa de ser útil, o espírito sai desse corpo. Por quê? Porque o corpo ele é exclusivamente material. Então, depois que ele funciona, ele tem um tempo de vida, tem um quanto de energia vital, do fluido vital, ele vai se desorganizar e vai se decompor. Dessa forma, não havendo mais atividade, o corpo morre. E nesse momento ele deixa de ser útil ao espírito que o abandona. Kardec vai agora nos fazer raciocinar a respeito de uma hipótese sobre a origem do corpo humano. Nós vamos lembrar que a mesma época em que o Livro dos Espíritos é lançado, durante essa década, houve o lançamento também da teoria da evolução do Darwin, e aí os espíritas, naquele momento, né, estudiosos dessa questão do processo evolutivo, entenderam que, por hipótese, devido a essa semelhança biológica entre o orangotango, entre os chimpanzés especialmente, e a forma humana, que é possível que os primeiros espíritos que tenham vindo habitar a Terra tenham se utilizado de corpos de primatas. E Kardec faz uma observação de que não é impossível que isso tenha acontecido e nem que isso afetaria a nossa dignidade como homem, né? Corpos de macacos podem ter servido realmente de vestimenta aos primeiros espíritos, que eram necessariamente pouco adiantados, lógico, porque eles estavam recém-saídos da mão do Criador, né? Tinham recém adquirido a consciência de si mesmo e a possibilidade de fazer escolhas. Se admite essa hipótese, pode-se então dizer que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, esse envoltório então vai se modificando. Nós já sabemos que o espírito modela o seu corpo, não é isso? Conforme as suas necessidades evolutivas. Então, embora conservando a forma geral do conjunto, os espíritos, à medida que se desenvolviam suas aptidões morais e intelectuais, foram adaptando corpos aos seus novos hábitos. A gente está até repetindo, né?
Kardec repete, porque essa é uma forma didática de nós fixarmos o conteúdo. E esses corpos vão se tornando mais sutis, e nós sabemos que houve todo um desenvolvimento do cérebro, da caixa craniana, não é? Que foi aumentando especialmente essas áreas mais específicas da inteligência que estão no lobo frontal. Os corpos aperfeiçoados ao se procriarem reproduzindo-se nessas mesmas condições. Da mesma forma que uma árvore que recebe uma enxertia. Então, o que esses corpos teriam recebido? Uma enxertia. Ali já passam a habitar espíritos com consciência, espíritos, a individualidade. É um ser inteligente. E aqui, nesse esquema, nós vemos que realmente a ciência comprova isso. Nós saímos do mesmo tronco de onde vêm os primatas. Até que eles bifurcam, os macacos continuam na sua diversificação e o homem vai até chegar ao Homo sapiens sapiens. Mas o que constitui o homem espiritual não é a sua origem, e sim os atributos especiais de que é dotado ao entrar na humanidade. Atributos que o transformam e fazem dele um ser distinto, da mesma forma que o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde ele saiu. Sem pesquisar a origem da alma, que é o espírito encarnado, e as experiências pelas quais ela tenha podido passar nesse processo de evolução do princípio inteligente, Kardec quer considerar esse homem, essa alma, nesse momento onde ela entra na humanidade. No ponto em que, dotada de senso moral e de livre-arbítrio, ela começa a ficar sujeita à responsabilidade de seus atos. Então, vamos falar então da encarnação dos espíritos. O espírito é um ser abstrato, ele é indefinido e não pode ter uma atuação direta sobre a matéria, é uma energia pura. Então, há necessidade de um intermediário. Esse intermediário é um envoltório fluídico que faz, de certo modo, parte integrante do espírito. É semimaterial, quer dizer, tanto pertence à matéria pela sua origem, quanto à espiritualidade pela sua natureza etérea. Ele é muito sutil. Então, ele tem essa possibilidade de intermediação. Ele é extraído do fluido cósmico universal, é denominado perispírito, e torna o espírito um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento, porque nós não conseguimos perceber, imaginar. A gente fala, né? É uma centelha, é uma irradiação, é uma energia, mas a gente não consegue fixar nada ainda no nosso mundo que não tenha uma forma. E é o perispírito que torna o espírito capaz de atuar no mundo material. Então, ele é o traço de união entre o espírito e a matéria, veículo do seu pensamento, e há todo um estudo especial sobre o perispírito, né? Ele transmite o movimento às diferentes partes do organismo sob o impulso da vontade do espírito. Então, tem um esqueminha aqui montado pela minha amiguinha Glória, que é a nossa responsável pela mídia. Então, o espírito pensa, beber café. Imediatamente o perispírito recebe essa mensagem e manda para o corpo físico. Entenderam? Mas como se dá efetivamente a encarnação, a união do espírito ao corpo? Um laço fluídico que é apenas uma expansão do seu perispírito, né, que está ligado ao espírito, o liga ao embrião, para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. Então, desde o momento da concepção, há um espírito preparado para se ligar àquele corpo em gestação. O espírito, então, sofre uma diminuição de tamanho, um constrangimento, não é? Ele vai sendo reduzido, para poder ser acoplado ao ventre da mãe e passa então a receber esses recursos de formação do novo corpo. Essa encarnação de Segismundo, ela explica muito bem no livro Missionários da Luz esse processo.
À medida, então, que o embrião vai se desenvolvendo, esse laço vai se estreitando e, sob a influência do princípio vital material do embrião, o perispírito vai se unindo, então, molécula a molécula com o corpo que se forma. O espírito, então, enraiza-se nesse germe como uma planta na terra, conforme a imagem criada por Kardec. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, a união se completa e a criança nasce. O espírito vem para a vida interior. Mas aqui nós temos um esquema sobre a estruturação da vida, né? Nós temos o princípio espiritual, o perispírito, o princípio vital, que vai dar origem, então, ao corpo físico e ao duplo etérico. O duplo etéreo é uma parte do perispírito que está muito próxima, pertence à matéria do mundo onde o espírito vai se encarnar. E como é que acontece a desencarnação, então? É o efeito contrário. Deixando de existir o fluido vital, não é? O princípio vital deixa de existir, com isso desagregam-se corpo físico e duplo etéreo e permanece na espiritualidade o espírito, não mais o princípio espiritual, e o seu perispírito. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. O espiritismo nos ensina que essa separação, de acordo com o estado moral do espírito, às vezes é rápida, fácil, suave e insensível, ao passo que de outras é lenta, trabalhosa e horrivelmente penosa, podendo durar meses inteiros. Essa é uma foto do livro Obreiros da Vida Eterna, que fala de diversos tipos de desencarnação, e o livro Céu e Inferno relata também os depoimentos dos espíritos nas condições em que eles desencarnaram. E o que vai variar? É a questão moral do espírito e a necessidade das experiências, mesmo dolorosas, para a sua evolução, para a sua tomada de consciência. Na encarnação, uma vez capturado também pelo laço fluídico, o espírito entra em estado de perturbação, vai aumentando à medida que o laço se aperta. Nos últimos momentos, o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de tal maneira que ele jamais é testemunha consciente do seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito então a recobrar as faculdades que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhe hão de servir às manifestações. O espírito renasce então na condição que adquirira pelo seu trabalho anterior. Para ele é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ele se lembra apenas do que aprendeu, porque isso lhe é útil. É então um novo homem, por mais antigo que seja como espírito. Então nós vamos trazer de todas as vidas que já vivemos, todas as experiências encarnatórias, as nossas conquistas e as nossas ainda por trabalhar. Serão despertadas ou não, ou ficarão em estado latente, a depender do tipo de experiência que cada um de nós vai precisar viver na nova encarnação. Quando retornamos à vida espiritual, nosso passado se desdobra diante dos nossos olhos e então julgamos se empregamos bem ou mal o nosso tempo aqui na Terra. Não há, então, solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito é sempre ele. Nós somos sempre nós, antes, durante e depois da encarnação. A encarnação é apenas uma fase especial da nossa existência. Nesse intervalo, o espírito também progride, né? Aplicando os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a vida corporal a favor do nosso adiantamento. Nós progredimos. E ele está mais uma vez chamando a atenção porque ele está falando daquele espírito que já chegou ao estado de consciência, que já tem senso moral e livre-arbítrio para se responsabilizar pelos seus atos. A encarnação do espírito não é constante nem perpétua, ela é transitória. Quando chegamos ao ponto máximo de progresso, né, o espírito já não precisa de um corpo material.
passando então a viver exclusivamente da vida espiritual, na qual progride ainda que em outro sentido e por outros meios. Né? E vamos reencarnar? Vamos, mas já como missionários como Jesus. Quando nós precisarmos intervir nos mundos que viermos a gerir, porque o nosso destino é a perfeição, nosso destino é Jesus, não é? Jesus não é o nosso modelo e nosso guia. Então, se ele é um modelo ao qual estaremos fadados a ser. Senão ele não seria nosso modelo. Durante o sono, há uma liberdade. Né? Joana de Ângeles nos explica que a cada dia nós temos uma reencarnação. Nós morremos durante o sono, entre aspas, porque não morremos, né? Mas nosso espírito se desliga, ele vai para a espiritualidade e nós vamos ter relacionamentos, vamos ter lembranças. Isso aí é um estudo bastante interessante. Nós podemos nos lembrar ou não dessas visitas, mas elas acontecem porque o espírito sai, se liberta do corpo, não é? Enquanto o corpo está descansando, fica em estado de descanso. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral dos seus habitantes. Então, de novo, há mundos que foram criados desde sempre, portanto, há mundos mais antigos ou menos antigos. Os mais antigos são moradas de espíritos mais desenvolvidos. E os mais novos, né, são moradas de espíritos ainda no início da sua caminhada. Portanto, eles vão ser mais ou menos materializados. Quer dizer, a vida vai ser mais dura, mais difícil nos primeiros momentos, né, nos primeiros passos do espírito. E vai ser mais leve, mais leve entre aspas, porque o trabalho é lei de Deus, Deus trabalha o tempo inteiro, não para, porque se parasse nós não existiríamos, só que é um outro tipo de trabalho. E sempre entendendo que a cadeia evolutiva é um dando a mão ao outro. Nós caminhamos de mãos dadas. O que mais adiantado dá a mão ao que está no meio e o do meio dá a mão ao que está abaixo. Então, nós estamos sempre com a mão recebendo e com a outra mão dando. Como se nós fôssemos, assim, um rio, né? Que recebe da fonte e que dá para o lado. No momento em que a Terra se encontrou, então, nas condições de receber espíritos, de receber a espécie humana, espíritos vieram encarnar. E nós estamos, então, sendo conduzidos por Kardec ao raciocínio de que não há a menor chance de nós, a humanidade encarnada na Terra, os espíritos aqui, nós que existimos aqui na Terra, termos tido a origem em um único casal a partir da data assinalada no Gênesis mosaico, no Gênesis bíblico. Por quê? No momento em que houve essa condição, os espíritos chegaram à Terra e se encarnaram em todos os pontos onde essa vida foi possível eclodir dentro da espécie humana. Esses espíritos, então, se agrupam por analogias de origens e de gostos, acabando por formar tribos, depois povos, cada um tendo seus próprios costumes e suas características, e vão se desenvolvendo em gradações diversificadas. Nós já falamos que esse movimento, então, de entrada e saída do mundo é um movimento que acontece diariamente. Diariamente entramos e saímos do mundo espiritual. Chegam espíritos aqui mesmo da Terra e saem espíritos dentro do plano espiritual da Terra. Como da mesma forma, espíritos saem da Terra para habitar outros mundos e também recebemos espíritos de outros mundos. Numa troca de energia, né? Numa enxertia para melhorarmos e para ajudarmos. A lei é essa, de solidariedade. Né? Quando acontecem cataclismos, flagelos destruidores, é com o objetivo de fazer acelerar o progresso da sociedade. Né? Então, nesse momento, nós estamos assistindo, já desde o final do século
XIX, com o advento da doutrina espírita, que foi uma preparação para esse processo, a saída e a chegada de espíritos que vão propiciar, então, que a Terra realmente entre no patamar de mundo de regeneração. Segundo o ensino dos espíritos, esse movimento aconteceu quando a Terra saiu do estado primitivo para o estado de provas e expiações. Foi nesse grande movimento que recebemos, vindos de uma dessas colônias de espíritos, vinda de outro mundo, né, de outra esfera, de mundo material, foi que deu origem à raça que nós simbolizamos na figura de Adão e é, portanto, chamada raça adâmica. Essa raça mais adiantada do que aqueles que eles encontraram aqui na Terra é, com efeito, mais inteligente. E é ela que impele todas as outras ao progresso. Kardec vai nos fazer raciocinar a respeito dessa questão da impossibilidade de proceder todo o gênero humano de uma única individualidade ou de um único casal. Pela diversidade das características fisiológicas, pela diferença nas aptidões intelectuais, como nós já falamos, e pelo seu desenvolvimento moral, pela existência do homem, a ciência, por pesquisas, né, nas camadas da Terra, já entendeu que o homem já existia antes daquela época fixada no Gênesis bíblico. Os povos que habitavam Egito e Índia já eram civilizações desenvolvidas, menos de 3.000 anos antes do início da era cristã. Então não era possível que essa civilização já mais avançada tivesse sido gestada só a partir da época em que assinala o Gênesis. Uma outra fala seria que, por causa do dilúvio bíblico, como nós estudamos lá o que foi realmente o dilúvio bíblico com João, naquela aula, que a Terra teria sido repovoada a partir de Noé e sua família. Então Kardec vai lembrar que o Egito, naquela época do dilúvio, já era governado por Mené, já era um povo muito desenvolvido e respeitado. E também que eles haviam acolhido os hebreus como estrangeiros 642 anos após o dilúvio, o que torna realmente impraticável que esses povos tenham vindo de novo de um outro casal a partir do dilúvio. E agora vamos raciocinar com Kardec o que seria então a doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Então nós já vimos que os espíritos, num dado momento, né, de evolução, porque tudo evolui, a lei é de progresso, que os espíritos se movimentam de um mundo para o outro, da mesma forma que nós nos do plano espiritual para o plano material na psicosfera da Terra, nós também nos movimentamos entre mundos, os espíritos, não é? Que, num determinado momento, um grupo de espíritos saídos de um mundo mais adiantado veio para o nosso. Então, Kardec vai lembrar que anjos, a doutrina dos anjos decaídos, né? Por que essa palavra existe? Porque os espíritos autóctones da Terra reconheceram nesses seres que vieram de outros mundos e que tinham habilidades que os daqui não tinham, seres especiais, e os chamaram de anjos. Mas, na verdade, não eram só seres mais adiantados intelectualmente. Porque anjos não são seres fora da humanidade, que já foram criados perfeitos como nós acreditávamos. Não existe isso. Existem espíritos que chegaram à perfeição pelos seus esforços e seu mérito, como todas as criaturas. Não é? Que até que os espíritos tenham atingido esse grau de perfeição, esse certo grau de perfeição, porque é perfeito só Deus, nós vamos errar, vamos falhar, entendendo como falha a infração à lei de Deus. Que nós só vamos compreendendo à medida mesmo da nossa evolução. Então, a metodologia é essa. Nós erramos quando infringimos a lei de Deus. Como sabemos que? Quando nós tomamos consciência do certo e do errado. E à medida que a nossa inteligência se desenvolve.
A raça adâmica, Kardec nos explica, tem todas as características de uma raça proscritas, não é? Os espíritos que a ela pertencem foram exilados na terra já povoada, mas de homens primitivos mergulhados na ignorância e que eles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência já desenvolvida. Deus, relegando aquela raça para essa terra de trabalhos, teve razão em dizer: delas tirarás os alimentos com o suor de tua fronte. Mas ele prometeu que lhe enviaria um Salvador, que veio na pessoa do Cristo, ensinar a lei de amor e de caridade que ela desconhecia, porque esse grupo de espíritos que vieram degradados eram espíritos endurecidos. Então, desconheceram porque deixaram de praticar. E com o esquecimento do passado e a vivência durante muito tempo num mundo ainda primitivo, se esqueceram dessa lei de amor, né? Porque a sobrevivência acaba endurecendo os corações. Sem a reencarnação, a missão do Cristo, assim como a promessa feita por Deus, seria um contrassenso. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, era necessário que ela pudesse se aplicar às mesmas almas. Assim sendo, a doutrina vulgar do pecado original implica a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e aquelas do tempo de Adão, e por consequência da reencarnação. Espírito, mesmo que numa posição inferior, não perde nada do que adquiriu. Qualquer que seja o meio em que ele vá reencarnar, mesmo o meio mais adverso e inferior em evolução, o espírito não deixa de ser o mesmo espírito. Aqueles da raça adâmica, quando foram transplantados para a Terra, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e dos seus maus instintos, da sua dureza, e por muito tempo ainda conservaram, como muitos ainda conservam, as tendências da sua origem, um resto do velho fermento. E Kardec finaliza então o capítulo perguntando: não é isso o pecado original? Então o que é o pecado original? É o pecado da dureza, da rebeldia às leis de Deus, da infração à lei de Deus, da insistência em permanecer naquele paradigma enquistado de rebeldia, prejudicando a evolução do mundo em que viviam. Então eles trazem um pecado, um erro na sua origem. Então o pecado original não é o pecado de termos sido gestados numa relação sexual. É aquilo que nós trazemos de encarnações passadas e que devemos aqui expiar e purificar e reparar. Nós viveremos eternamente através do infinito, e o conhecimento da imortalidade expõe nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Emmanuel nos fala isso no livro chamado Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Então, encerrando o nosso capítulo, vamos nos lembrar da próxima aula, que vai encerrar essa primeira parte do livro A Gênese. Não percam, estamos aguardando vocês aqui. Vamos então olhar para Jesus, esse amigo querido, fechar nossos olhos, agradecer muito a presença amorosa dos espíritos queridos aqui entre nós. Envolvam todos que estão nos assistindo, todos os seus familiares, a nós também, Senhor. Te pedimos que nos fortaleça e que possamos, Senhor, na próxima semana e ao longo desses dias que vamos percorrer até lá, que possamos nos manter ligados a Ti, ao Teu coração, firmando sempre a nossa proposta dessa caminhada em direção a Ti. Graças a Deus. Aguardamos vocês então para o chat.